Boa noite, pessoal. Eu não estou gravando aqui para o canal, eu vou fazer uma gravação a pedido de um amigo. Vou tentar ser o máximo sucinto, existe muita matéria para ler a respeito. Não vou deixar link aqui, não é o caso, mas basta pesquisar. Vamos seguir uma linha mais ou menos cronológica. A gente vai tocar em dois assuntos, para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. Vou fazer tudo por alto, vou citar o mínimo de nomes possíveis. E antes de começar, é certo dizer que dos livros do MEC, Ministério da Educação Comunista, vocês não vão achar isso. Dizendo que hoje é um dia triste, né, que relembra o Holodomor, que a educação paulo-freireana faz questão, né, isso é no mundo inteiro, né, de omitir o que Stalin fez na Ucrânia. E tem um filme muito bom no Netflix que fala a respeito, chama-se A Sombra da Stalin. É um roteirozinho bem fraco, mas é bem superficial, mas aquilo é uma história verídica, os personagens são verídicos, para vocês entenderem direitinho o que aconteceu. E vai entrar nesse nosso contexto. Eu vou encerrar falando, lembrando para essa turma aí o que é democracia e o que é república. Tá, pessoal? É o seguinte, começando pela Revolução Francesa, fazer um resuminho básico. Existe uma turma que sentava à direita do rei, que era uma turma conservadora, e a turma revolucionária estava sentada à esquerda do rei. Eram os iluminados pelo iluminismo, que queriam um mundo com liberdade, fraternidade e igualdade, e para isso se utilizaram da guilhotina, que matou, por estimativas da época, que são furadas com certeza, 40 mil inocentes na França, incluindo um dos mentores, o Robespierre, né? E para derrubar uma monarquia, e no final das contas, a república, que durou quase nada, caiu no colo de novo de um monarca chamado Napoleão Bonaparte. Quer dizer, como é que essa referência histórica que se tem da Revolução Francesa é a pior possível, que ela é uma revolução da turma da esquerda. Entendeu? Aquele tem que ser tudo bonitinho na história, né? Tem que fazer os papéis de mocinhos, vamos revolucionar para melhorar o mundo, só conseguiram matar 40 mil franceses inocentes na guilhotina. Beleza? Então, a noção de esquerda e de direita, ela surgiu muito antes de Marx e Engels. E para a gente entender o que é a esquerda e a direita moderna, a gente vai tentar falar em termos de economia. A direita, ela prima por um Estado pequeno, enxuto, e a esquerda prima por um Estado grande, totalitário. A esquerda diz que o Estado vai dar tudo para você se você ficar quietinho e aceitar. E a direita diz que você tem que lutar pelo seu espaço, pela sua liberdade e não depender do Estado. Basicamente é isso. Na Itália, no início da década de 30, como a União Soviética estava passando por problemas sérios, incluindo fome, parte disso, Stalin exportava parte da produção e roubava de dentro das casas dos ucranianos, que era o celeiro, ainda é naquela região da Europa, era o celeiro da União Soviética. Ele tirava a comida de dentro, o pessoal morreu de fome. Daí surgiu aquela expressão, os comunistas comem criancinhas. Não são os comunistas. Os comunistas forçaram os ucranianos a comerem criancinhas. Isso é fato. Entendeu? Então não estava legal, aquele negócio de luta de classe não estava pegando bem. Mussolini e mais outros dois italianos, que eram do Partido Socialista Italiano, fundaram o que veio se chamar de fascismo. O que eles disseram? Não é luta de classes, é luta entre estados proletários e estados burgueses. Nós vamos brigar contra esses estados para termos na Europa um Estado proletário, um Estado social, para o bem social do povo. Então se apelou ao nacionalismo. O que aconteceu?
O Mussolini pegou, todo mundo botou para trabalhar no Estado, e no discurso ele falou, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Pelo Estado, não importa a hora que ele disse isso, entendeu? Ele disse isso. Então vocês entendem, como esquerda, um Estado grande, totalitário, e isso aí. A esquerda não pode apagar da história, não pode apagar do raciocínio que você vai formar a respeito. Não tem como eles evitarem isso. Vamos para Hitler. Hitler do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, não precisa fazer nada. Ah, mas ele escreveu que ele odiava os comunistas. Ele odiava os comunistas sim. E a gente vai chegar lá, vocês vão entender. Hitler não surgiu à toa. Existem documentos que provam que quem bancou Hitler, o início da carreira de Hitler, inclusive o armamento do Estado alemão, foi Stalin. Como? Por quê? Porque Stalin estava com problemas naquela época, no início da década de 30, na União Soviética. E ele queria, e a gente vai explicar por quê, a Europa inteira comunista. Então ele falou, vamos dar uma forcinha para esse socialista aí, depois a gente vem e pega ele. O problema é que Hitler também, como Mussolini, era nacionalista. E o nacionalista não abre mão da sua cultura e da sua bandeira. E também da sua língua e da sua fronteira. Ficou uma rima legal, né? Beleza. Então Hitler foi lá, fez o pacto lá de Molotov com Stalin, ficou quietinho, ficou na dele. E começou a torar a guerra. Lá para as tantas, Hitler começou a perder os pontos de extração de petróleo no norte da África. Os ingleses começaram a botar o Hitler para correr ali, ele não estava conseguindo pegar o petróleo do norte da África, atravessar para a Itália ou atravessar pelo Mediterrâneo para levar esse petróleo para a Alemanha. Por isso é também parte aquela amizadezinha. A Itália está ali, aquela tripinha ali da ponta da bota, tem Sicília para o norte da África, é rapidinho, atravessa o petróleo pelo território italiano, já está na Alemanha. Entendeu? A Suíça era neutra, a Áustria fazia parte da Alemanha, foi anexada, então era um corredor de petróleo. E sem petróleo, você não abastece navios, não abastece aviões e não abastece tanques de guerra. Onde é que Hitler foi querer buscar petróleo? No Mar Negro. Então ele desceu, ó, está invertido demais, né? Ele, vamos dizer assim, ele desceu para sudeste da Europa, foi atrás desse petróleo do Mar Negro. Por onde? Por dentro da União Soviética. Ele mandou os russos às favas, que ele precisava de petróleo. Porque ele perdeu ali, foi uma bobagem, foi uma vaidade de Hitler, que ele queria conquistar a cidade de Stalingrado, e ali se perdeu, é outra história, não veio ao nosso caso. Porque Hitler, ele queria sim um país socialista, mas ele não abria mão da fronteira alemã. Que foi por isso que a Alemanha entrou na guerra, porque ela perdeu muito com a Primeira Guerra. Ela foi muito humilhada, perdeu muito dinheiro, foi uma hiperinflação do Estado, o povo estava mal, então ele levou a estima do povo alemão e ele queria recuperar as fronteiras um pouco mais, né, da Alemanha. Pouca gente lembra, pouca gente fala, que quando Hitler invadiu a Polônia pelo oeste polonês, os russos invadiram pelo leste. Ó, quem ensinou a SS a fazer os campos de concentração? Os russos, que já faziam isso. Vale uma leitura, tá? Uma leitura muito legal. Chama-se Arquipélago Gulag. Alexander Solzhenitsyn, que é difícil falar o nome do cara. Leia esse livro, é difícil de achar. É um tijolão, mas é cultura. Valeu? Entendam direitinho isso. Então foram os russos, foi a polícia secreta russa que ensinou a SS a fazer os campos de concentração. É aquela maluquice toda que eles fizeram, e nosso assunto aqui não é Segunda Guerra. O problema é que mesmo fazendo isso de forma muito compacta, tem muita informação para colocar aí, a gente quer chegar para dizer para essa turma que adora chamar os outros de fascista, já que é difícil falar de nazista, né? Chamar de fascista, 99,9% das pessoas que chamam os outros de fascistas não tem a menor noção de tudo que eu acabei de falar. Existem livros e livros, se fosse no meu canal, estou colocando aqui nos comentários para vocês lerem. Tá? Mas o que tem realmente de importante nisso é que não só essas pessoas não sabem, porque esses 0,1% é
é 1%, 0,1% de mau caráter. Porque eles sabem disso, mas jogam, né? Jogam na narrativa. Eu estou chutando esses números. Não sabem realmente disso. Então, quando você chama uma pessoa de fascista, quando você chama o presidente da República de fascista, é só um recadinho que eu vou dar para você. Que o Rica Perrone, ele pegou uma sacada do Tico Santa Cruz, mas foi muito legal. Foi na mosca, a gente já sabe disso, né? É uma coisa muito evidente, né? Você chama o presidente da República de fascista, se ele realmente fosse fascista, você não estava chamando ele de fascista. Você estava morto, ou estava todo quebrado no hospital, ou estava preso. Quem o Bolsonaro mandou prender? Qual foi o órgão de imprensa que ele mandou censurar? Responde. Você que gosta de chamar o presidente fascista. Você que não sabe o que é fascismo. Mussolini era assim. Ele era opressão violenta. Os camisas negras na Itália, né? O pessoal não gostava muito do esquema do Estado. Ele ia lá e mandava quebrar. A Itália já tinha perdido a guerra. Teve um batalhão no Brasil, numa cidade italiana. Tinha uma família que estava sendo oprimida pelos camisas negras. O exército brasileiro botou eles para correr. Também eu não vou fazer esse vídeo aqui para o meu canal. Não dá para botar crédito aqui. Entendeu como funcionava o fascismo? A opressão máxima do Estado totalitário em cima da população que não era conivente com aquilo tudo. Mais ou menos o que acontecia na Alemanha nazista. Entendeu? Na Itália menos, mas na Alemanha, grandes, os nazistas eram socialistas, mas eles não eram burros. Todo socialista gosta muito de dinheiro, né? Então, grandes famílias se beneficiaram com a guerra, com os nazistas. Os nazistas deram migalhas, quer dizer, ganharam migalhas, fortuna, mas migalhas dessas famílias. Porsche, Bayer, BMW, entendeu? E voltando a Lenin, vamos fazer uma regressão aqui. Lenin fez a revolução dos bolchevistas na União Soviética. Bolshoi em russo é grande, é maioria, entendeu? Tinha os mencheviques, que eram a minoria, e os bolcheviques, que eram a maioria. Ele fez a revolução. Não se faz revolução sem armas, e armas não nascem em árvores. Armas custam dinheiro, e Lenin não tinha dinheiro. Onde ele pegou esse dinheiro? Foi pegar com grandes empresários da Europa e até em Wall Street, que queriam lucrar com isso. Toda guerra dá muito dinheiro, toda revolução dá muito dinheiro. Então ele fez a revolução dele com armas, a guerra civil, o governo lá de transição caiu. Foi uma guerra civil que aconteceu, na verdade, durou muitos anos. E acabaram com os bolcheviques, ganharam. E no dia em que a União Soviética ruiu, no dia seguinte, apareceram diversos bilionários russos, magnatas russos. Onde é que eles estavam? No Caribe? Não. Eles estavam lá, vendendo, ficando cada vez mais ricos. Vendendo para quem? E dando propina para o Estado russo, Estado soviético, que é muito mais fácil você mascarar, vender para um Estado de forma zero transparência do que você vender para o povo que está naquela miséria. O povo que gera riqueza para aquele país, para dar dinheiro para esses bilionários russos, que apareceram assim do nada, geração espontânea. Ninguém se pergunta isso. De onde surgiram eles? E por que a União Soviética faliu? A União Soviética faliu, começou a falir com Chernobyl, que ela gastou muito dinheiro ali e houve uma pressão internacional muito grande que não teve como abafar. Os motivos técnicos para a falência daquele sistema podre, vocês assistem num documentário da HBO, Chernobyl, que é muito interessante, que é a escalada de mentira. O cara quer ascender no partido, então ele mente, aí o cara mente. Mesma coisa que acontece na China. Eu aprendi lendo um livro chamado Chernobyl, que é um trocadinhozinho com que o autor do livro, um amigo meu, Rafael Fontana, que eu recomendo muito esse livro, ele morou na China há alguns anos, trabalhando lá, trabalhando para a estatal de comunicação chinesa. Ele relata isso e ele conta essa história, né? Que lá é mentira, sobe e uma hora o negócio quebra. E é isso que ele fala, que vai haver o Chernobyl chinês um dia, e por isso ele faz essa brincadeira com o Chernobyl.
Leiam esse livro para entender. Então, pessoal, deu para entender mais ou menos o que aconteceu entre a Primeira Guerra e agora. E essa narrativa idiota, canalha, de ficar chamando as pessoas o contraditório de fascista, de taxista, de sexista, de tudo isso. Onde é que entra isso agora na nossa história? Por que isso? Por que essa narrativa? Todo esse negócio de gênero, ideologia de gênero, de linguagem neutra, tudo isso. Porque Lenin, ele queria destruir a cúpula da pirâmide, da alta burguesia, as oligarquias. Ele queria destruir nada, ele era cúmplice dela. E por isso que ele fracassou, a ideia dele. Gramsci foi mais esperto. Antônio Gramsci, ele percebeu o seguinte: se eu destruir os alicerces da sociedade, a pirâmide toda implode e eu tomo o poder. E a brincadeira toda é tomar o poder. Então o que ele faz? Qual é o alicerce da sociedade? A gente está falando de sociedade ocidental fundamentada nos conceitos cristãos e judeus. Sociedade judaico-cristã, entenderam? A família. E com ela, tudo aquilo que eu já falei. Destruir os símbolos pátrios. Aqui a Dilma colocou o símbolo do Mercosul, tirou o brasão da República de forma irregular. Queimaram a nossa bandeira. A atual também estou querendo colocar paz, escrever, avacalhar com tudo. E estão destruindo a nossa língua, que é o grande alicerce do território brasileiro, é a língua portuguesa, diferentemente do que aconteceu nos outros países de língua espanhola. Entendeu? Então eles querem acabar com os nossos heróis, estão querendo, agora a princesa Isabel, estão querendo dizer que ela não foi a redentora, quem libertou os escravos. É muita cretinice, né, pessoal? Então é isso assim, eles fazem isso é tudo que eu chamo de comer pelas beiradas, é um pouquinho aqui, ninguém percebe. Sabe aquela história do sapo na panela com água quente? Se você bota ele na panela com água quente, ele pula fora, mas se você botar ele na água fria e for esquentando a água, ele fica ali até morrer. É isso que a esquerda vem fazendo, comendo pelas beiradas, esquentando essa panela porque o povo não está percebendo. E eles estão ganhando essa que é uma guerra cultural e espiritual também, porque eles não querem ninguém concorrendo com Deus-Estado, eles não querem religião nenhuma. Vejam o que acontece na China. Leiam o livro do Rafael Fontana. Entenderam, pessoal? Então, é esse que eles estão comendo pelas beiradas até chegar no que eles disseram que não existia, que era a teoria da conspiração, que era paranoica, que dizia que não existia Foro de São Paulo, que não existia Ursal. Foro de São Paulo, Lula recentemente agradeceu. A mentira e a sorte são duas coisas que um dia elas convergem e acabam juntas. Mas agora eles não conseguem mais negar, eles agradecem ao Foro de São Paulo. Quer dizer, o narco-estado, os narco-estados aqui da América do Sul, que sustentam os partidos de esquerda. Recentemente, lá na Espanha, isso ficou revelado, que já era muito evidente. Eles estão em desespero, que todo dia a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal está apreendendo toneladas de drogas aqui no Brasil. E são essas drogas que sustentam a esquerda, na América Latina não, no mundo. Entendeu? Como é que o Jorge Soros começou? Como é que ele ficou milionário? Entendeu, pessoal? Então eles querem sim acabar com tudo aqui no Brasil e acabar com as fronteiras de toda a América Latina para criar o que eles chamam da pátria grande. Vamos voltar logo para aquela brincadeira de Mussolini e Stalin. Qual é a diferença do socialismo para o comunismo? É o seguinte, todos são socialistas. Todos eles seguem a linha de Marx. Todos eles leram o Capital. Quem leu e entendeu deixou de ser socialista. Quem leu e não entendeu continuou sendo socialista. Beleza. Qual é a diferença do socialismo para o comunismo? Dentro do Estado é nenhuma. Só que imagine o seguinte, você então fez uma revoluçãozinha lá no teu paísinho e é socialista, o socialismo não dá certo economicamente, vai quebrar assim porque eles não conseguem ditar um preço. Como tudo é social, eles não podem botar o preço correto para aquela economia funcionar. Não tem preço, meu amigo, não tem economia. Aí é outra aula que vai durar meia hora para a gente falar a respeito. Então acredita nisso, filho. Aquele estado produz trigo. É um estado, aquele paizinho que foi fundado ali, produz trigo. Só que trigo alimenta a população, mas eles precisam de minério,
precisam de petróleo, precisam de madeira, precisam de minerais, precisam de muitas coisas, energia elétrica. Então o que ele tem que fazer? O país do lado é capitalista, ele tem que importar. E para isso ele tem que pagar em dólar. Se o Estado não gera uma economia, ele não tem como pagar. O que ele faz? Ele quer dominar o país do lado. Se ele não tem armas, ele faz dominar culturalmente. Ele bota infiltrados para lá para fazer o que fizeram aqui no Brasil, vem fazendo, não é década de 60 não, tá? Eles fazem isso desde a década de 20. Começou a aparecer no final da década de 50, porque os professores universitários da década de 60, eles se formaram na década de 50. Entenderam? Os professores que fizeram a cabeça. Então, essa revolução cultural gramsciana, como você queira, ela começou no Brasil mesmo na década de 50. E é assim que os estados fazem. Já que eles não podem dominar pela guerra, eles vão lá para destruir, para subverter, subir para baixo, subverter, verter para baixo todos os conceitos morais e daquela sociedade que tem ali, para implodir aquela pirâmide, para eles dominarem do lado. Ah, o país do lado tem petróleo. Bom, agora já tem trigo e petróleo. Aquele outro país vizinho ali do norte, ele tem minério de ferro. Então vamos subverter ali. Então ele vai expandindo. Foi isso que a União Soviética fez. Essa que era a ideia do comunismo. É como se fosse um mercado comum socialista. O socialismo na teoria, daria certo se o planeta inteiro fosse comunista. Ah, não tem petróleo, pega ali. Não precisa pagar nada não. Não tem que dar dólar, porque eles fazem parte da pátria grande. Não tem fronteira, é uma língua só. E a gente manda lá do Kremlin, manda no planeta inteiro. Eles tentaram isso. Eles tentaram. Então, como viram que não dava, chegou um ponto que eles viram que não ia dar na base da economia, eles partiram pesado para a guerra cultural. Leia o livro do Rafael Fontana. Veja o que está acontecendo na China, com a China e pela China. Entendeu? Então, eles fizeram isso. Então, essa é a diferença de socialismo para comunismo. O comunismo é uma coisa comum a todos. Todo comunista é socialista. Nem todo socialista, como Hitler, era comunista. Por isso que ele metia o pau nos comunistas. Ele sabia que eles, no fundo, ia chegar uma hora e iam querer tomar a Alemanha dele. E ele era patriota, ele era nacionalista. Entenderam? A brincadeira é essa. E onde é que a gente chega na democracia e na república? A gente tem que voltar à Grécia Antiga. A democracia natimorta na Grécia, ela está até no artigo 1º da nossa Constituição. Vamos voltar para a Grécia. O que aconteceu? Os oligarcas, os donos da Grécia, resolveram criar a democracia. Quem é que votava? Eles. Deu certo. Porque a democracia é a vontade, nesse caso, a maioria deles mesmos, né? Só que pode haver uma maioria genocida, pode haver uma maioria genocida, e acaba com tudo, acaba com o povo todo. Então a democracia direta, por si só, ela não funciona sem uma organização estatal onde impere as leis, onde haja uma representação escrita de como aquilo tudo tem que funcionar. Essa é a república. Res pública é a coisa pública. É pública para o Estado. Então é aquela organização de Estado que vai fazer a democracia funcionar. Artigo 1º da Constituição Brasileira. Poder emana do povo, que poderá ser exercido tanto direta quanto indiretamente. Indiretamente através de representantes eleitos, ou diretamente através de plebiscitos ou referendos. Referendo você assina em branco, tá bom? Isso aí, para vocês verem o que está acontecendo no Brasil. Nem desse jeito, a respeito com essa Constituição, que é a mais longeva da nossa história, ela é péssima, está aí, já devia ter sido substituída. Nem isso é respeitado. Nem o artigo 1º, nem o artigo 5º, nem o artigo 52º,
nem o do 120º artigo são respeitados por aqueles que dizem que estão ali para defender a nossa Constituição. Então, se você parar para prestar atenção, o Brasil não vive uma democracia e não vive uma república plena. O que chamam de Estado democrático de direito é uma abstração. Então, quando aqueles que estão ali para defender aquela estrutura legal que sustenta a república e dá amparo à democracia, quando eles estupram essa democracia e dizem que o povo, membros do povo, estão desrespeitando o Estado democrático de direito, as instituições, eles cometem o seguinte erro. Dentro das instituições, dos gabinetes, não é ali que tem que ter a democracia. A democracia está nas padarias, está nas feiras, está nos mercados, está nas ruas. A democracia é a vontade popular. O que o povo decidir fazer, ele faz, direta ou indiretamente. E dane-se as instituições. Uma instituição que só existe no Brasil que deveria acabar é TSE. Não existe esse tipo de tribunal, é parcializado. Justiça do Trabalho, CLT. Engraçado, quem inventou a CLT foi o fascista Mussolini, né? Que o Getúlio, que gostava muito deles, inclusive de Hitler, trouxe para cá. País civilizado e desenvolvido. Nenhum do mundo tem uma CLT. Nenhum. Tinha que acabar o Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho. Isso só tira dinheiro do pagador de imposto. Aí vinha aquele cara, porque o Estado tem dinheiro que vai fazer por você. Não. O Estado não tem dinheiro nenhum. O dinheiro é todo do povo, Margaret Thatcher. O Estado não tem dinheiro. O Estado não gera dinheiro. Quem gera dinheiro é o povo. Então, na democracia, direta ou indiretamente, quem tem que dizer o que acontece com as instituições, inclusive é o povo. O ministro Toffoli recentemente falou que nós vivemos numa semidemocracia e que o Supremo é o poder moderador. Isso não está escrito na democracia. Seu ministro, o senhor esquece que nós tivemos um plebiscito em 1993 que o povo decidiu que o Brasil vive sob o regime presidencialista. O senhor cuspiu na cara do povo. O senhor está cometendo um ato antidemocrático. O senhor tinha que entrar nesse inquérito dos atos antidemocráticos. Lembra? Inquérito do fim do mundo. O ministro Marco Aurélio de Mello falou? Não foi ou não? O ex-ministro Marco Aurélio de Mello falou que aquele era um absurdo. Então, democracia, gente, é a vontade do povo. E se o povo quiser, indiretamente através de seus representantes, ele pode fazer o que ele quiser. Então, os representantes estão tramitando um processo, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está para ir a plenário, da redução, quer dizer, revogação de uma PEC de uns anos atrás, se não me engano, 2006. Claro que foi o Lula que assinou isso. A PEC da Bengala, né? Para diminuir a idade de aposentadoria dos ministros de 75 para 70 anos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, disse que isso é um desrespeito ao equilíbrio dos poderes, etc. Ministro, Bia, aqui, eu falei isso primeiro, está lá nas redes sociais. Quando o Lula assinou aquilo que aumentou o teto, não foi interferência? Então, ministro, lembre de outra coisa. Artigo 1º da Constituição Brasileira. O povo se faz representar o seu poder soberano indiretamente pelo legislativo. O legislativo manda nas leis, ele cria as leis, exceto as cláusulas pétreas, a gente precisaria de outra Constituição. Então, quando o legislativo faz a medida dessa, o senhor tem que respeitar. Respeite a Constituição. Parece que aquela Constituição que a Rosa Weber deu para o Bolsonaro, na diplomação dele como presidente da República, foi a última. Ele deu um problema na gráfica lá do Supremo e não apareceu mais Constituição para eles lerem e interpretarem. Para interpretar direito, né? Porque quando tem uma expressão vedada, qualquer dicionário da língua portuguesa para pessoas instruídas
para pessoas alfabetizadas, vedado é não. Vedado não é meio não, não é 80% não. Vedado é 100% não. 5 ministros do Supremo disseram que vedado não é vedado. E outras coisinhas mais. Funciona a democracia direta ou indireta nesse país? Plebiscito não é respeitado, legislativo não é respeitado. Aqueles que perderam a eleição estão governando o Brasil através de medidas levadas ao judiciário, que o judiciário tinha que recusar de pronto. Não, isso aí é com o Congresso. Não, isso aí é deliberação que está escrito aqui na Constituição. O Executivo pode fazer. Eu não vou discutir isso, entendeu? Resumindo, pessoal, o Brasil tem uma república falida e o Brasil não tem democracia. A gente luta por quê? Para que tudo isso volte. Particularmente, quem me conhece sabe que eu sou monarquista. O que faz um monarca? Ele pode dissolver o Congresso, proclamar outras eleições, ele pode fazer o mesmo com o primeiro-ministro. Então ele é o poder moderador. Um grande amigo chamado Laudelino de Oliveira Lima fez uma sacada muito legal, comparou os 3 poderes como um motor de 3 cilindros, cada um dos cilindros é um pistão. Atualmente ele está tendo muito atrito, está soltando muita fumaça, não tem óleo aí. Esse óleo seria o poder moderador, sim, do monarca. E funciona. E para aqueles detratores da monarquia, sugiro que acesse ali o Google e vejam os países que têm o maior IDH do planeta. Eu espero que tenha agradado ao colega que me pediu esse vídeo. Fiz mais tranquilo, toda vez foi muito rápido para ele. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem, podem copiar à vontade, debater. A ideia é essa mente. Forte abraço a todos. Aqui é o repórter Eduardo Galvão, do canal Conservador Carioca, do YouTube. Domingo, finalzinho de tarde, estou aqui para passar essa bola para vocês pensarem. Forte abraço a todos.